programa Gente em Destaque de hoje vai falar sobre futebol com o ex-jogador Lino. Everaldo Moreira tem 39 anos e é nascido em Jacareí. Passou por times grandes do país como São Paulo, Ponte Preta, Juventude e Paysandu. No tricolor paulista, por exemplo, foi treinado pelo mestre Tele Santana e também por Muricy Ramalho e fez parte do famoso Expressinho, sensação do ano de 94 com jovens atletas da equipe. Lino foi um bom lateral esquerdo e na nossa conversa, realizada no local onde ele treina e dá aula às crianças, ele vai relembrar as passagens por esses clubes e ainda pelo Paysandu, onde levantou a taça de campeão brasileiro pela Série B em 2001. Lino passou por outros times de menos expressão, como a Napolina, Nacional de Manaus e o Taubaté, onde encerrou a carreira em 2006, aos 31 anos de idade. Solta o lateral, pede a bola, o Douglas segurou muito, tentou sozinho, Lino! Bom, Lino, obrigado por nos receber aqui no seu lugar de trabalho, no seu campo aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre o comecinho da sua carreira. O que você tem de lembrança da rua Rosária Branca, no Parque Itamaraty, quando você começou ali a jogar futebol? Bom, primeiro agradecer a vocês aí, todos os telespectadores. Bom, acho que a Rosária Branca foi o princípio de tudo, né, na minha vida. A rua onde eu nasci. Ela é situada no centro de Jacareí, mas muito próxima à Vila Formosa, onde eu comecei os meus primeiros chutes como atleta, né? Vamos dizer assim. Então é uma lembrança ótima e foram 37 anos morando lá. Há 2 anos que a minha família se mudou para Vila Formosa. Então é uma lembrança ótima de bons amigos e uma infância que na época se brincava bastante na rua. Jogando muita bola na rua com os amigos, sempre desse jeito. Eu costumo dizer que o futebol, para quem se torna um atleta, ele nasce um pouquinho com o dom. Eu tenho fotos em casa, bem pequeno, com bola. E a rua permitia isso, né? As brincadeiras, coisa que não acontece hoje com a criançada que está vindo aí. Na nossa época a gente tinha essa diversão de bola. Bola foi onde eu me despertei a paixão do futebol. E que tipo de família que era a sua? Seus pais trabalhavam em quê? Fala um pouquinho sobre a sua família. Os meus pais são de família simples, né? Meu pai é topógrafo, formado. Hoje ele é aposentado, se formou em topografia. Minha mãe é dona de casa. Então uma família simples que me deu todas as condições básicas, né? De sobrevivência, estudo, educação. E quando eu fui viver do futebol, foi uma adaptação até que fácil, devido à educação que eu tive na minha casa. E quem que descobriu você? Você começou a jogar no Vasquinho, né, aqui de Jacareí mesmo, ou foi em outro time? Na verdade eu jogava na rua e um amigo me levou para jogar com o Silvão. Que é um rapaz muito conhecido aí na nossa geração aí. E inclusive o nome Lino foi ele que colocou, que quando eu cheguei ele perguntou meu nome, eu falei Everaldo e ele falou que o nome Everaldo era muito feio. E na época ele torcia para o Santos, existia um Lino, loiro, volante do Santos, na década de 80. Aí ele me apelidou de Lino, foi onde eu comecei a jogar em Jacareí, me destacando, fui para o São José. E no São José, disputando o Campeonato Paulista contra o São Paulo, eu fui chamado para ir no São Paulo aos 14 anos. Nessa época você jogava como atacante, né? Como meio atacante. Meio atacante. E inclusive o Nogueira, que é um rapaz de Jacareí, me levou para fazer uma peneira no Corinthians. Eu fui, passei, mas na época eu não tinha alojamento no Corinthians. Voltei, quando o São Paulo me chamou, eu fui. Foi logo depois a peneira do Corinthians para o São Paulo te chamar? No Corinthians eu tive, no começo do ano, passaram-se 2 meses, começou o Campeonato Paulista. Jogando contra o São Paulo despertou interesse. Na época se existia liberação de passe, não existia ainda a Lei Pelé, né? Aí eu briguei lá no São José,
seu Walter Português, que é um rapaz que eu tenho uma grande admiração por ele aí em Jacareí, acabou me liberando. Aí eu acabei seguindo minha carreira no São Paulo. São Paulo você chegou no comecinho dos anos 90, né? Cheguei em 91. O Rogério Ceni chegou em 90, eu cheguei logo depois, em 91. O São Paulo ainda ia começar aquele auge do time, né? Campeão brasileiro, Libertadores, Mundial. Você chegou a acompanhar esse pessoal aí do São Paulo já com o Tele Santana? Já, quando eu cheguei em 91 foi o ano do título brasileiro. Se não me engano, contra o Bragantino. Aí foi a alavancada para a primeira Libertadores, né? E o primeiro Mundial. Segura essa que é boa. Olha o Leonardo, olha o gol! Gol! Toninho Cerezo, número 11. 14 minutos e 30 no segundo tempo. Segura que essa é boa. Balinha, Leonardo, grande fase. Meteu lá de si pro Cerezo. Então esse time bicampeão do mundo que a gente viu lá, se espelhava muito, a gente chegou a treinar muito, porque o Tele tinha muito disso. Pegar o juvenil, os juniores e treinar contra. Então o Barcelona faz muito bem isso. O Barcelona ele tem um sistema dele que todas as categorias de base treinam no mesmo lugar e no mesmo sistema que o profissional treina. Então o Tele já tinha essa visão e a gente sempre estava treinando. Então foi um dos espelhos da gente treinar contra Raí, Palinha, Miller, Cafu, alguns campeões do mundo aí. Leonardo, Zete, enfim. E foi o Tele Santana que mudou sua posição no campo? Na verdade a minha história é um pouco engraçada, porque é um jogo de aspirante contra o Palmeiras, o goleiro era o Marcos. O Marcos a gente conhece, campeão São do Marcos. mundo. São Marcos. E o lateral esquerdo na época do São Paulo era o Ferreira. Sei. Ele acabou sendo expulso e eu estava no banco. E o Muricy falou, quebra o galho na ala. A gente jogava no sistema de ala, com o Mona fazendo uma cobertura por ali. E eu voei. Dodô, Tico, Denilson, KT, Caio. Não tinha como ser mal. Aí dali, no outro jogo, o lateral ficou suspenso, eu joguei, fui bem, Tele viu. Você já tinha jogado alguma vez na lateral esquerda ou foi a primeira vez? Nunca, primeira vez. E você adaptou logo? Me adaptei, com um time desse, né? Ganhamos de 3-0 do Palmeiras, 3 gols do Dodô. E ficava fácil jogar. Aí no próximo jogo a gente fazia taça de aspirantes, taça João Jorge Saad. Ela era antes do profissional. Então o Tele chegou, viu e pediu para que eu treinasse como profissional. Porque na época no profissional o Ronaldo Luiz era o titular, estava machucado. E o André Luiz também tinha lesionado. Foi onde eu comecei a treinar no profissional. E a gente sabe que a carreira de jogador, até para explodir assim, no cenário nacional, é muito difícil, a concorrência é grande. Hoje em dia a gente vê até mesmo os pais empurrando, entre aspas, os filhos para tentar alguma sorte no campo. No comecinho da sua carreira, foi muito difícil para você se adaptar a esse mundo do futebol aí? Você chegou a tentar pensar em desistir da carreira por conta de alguma dificuldade ou não? Sempre fluiu bem? Não, eu sempre tinha como objetivo, né? Vou ser um jogador. Eu vou jogar no São Paulo, porque São Paulo, acho que até hoje ainda é o melhor centro de treinamento, o melhor formador de base. Várias gerações formadas aí. Então eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tinha um sonho e vou buscar. E com 14 anos eu já tive a felicidade de ir para o São Paulo, quando eu vi toda aquela estrutura. O dom eu já tinha e fui me adaptando. É lógico que você sente, com 14 anos, largar uma família, largar o interior. Né? Naquela época, 20, 25 anos atrás, era muito difícil chegar em São Paulo, ver aquele mar de prédio. Quando eu cheguei no Morumbi o primeiro dia, eu tomei um susto. Acostumado só com o campo do Elvira aqui na época, né? Então aí você sente pra caramba. Mas eu fui me adaptando, fui escolhendo, falei, determinado aquilo que eu quero, vou estudar, eu vou continuar. E de acordo com que você vai passando o tempo, você vai se acostumando, aí vieram as viagens para o exterior, né? Torneios, disputar campeonato mundial de juniores, França, Japão, Chile. Aí você começa a pegar o gosto, sentir o prazer daquilo, entendeu? Aí a carreira acabou se deslanchando. E você teve 2 professores, assim, top de linha, foi o Tele Santana e o Muricy Ramalho, né? Eu costumo dizer que não são só professores dentro de campo, né, cara? Aprendi muita coisa. Na vida também, A né? vida, hoje eu carrego muita coisa. Hoje dando aula aqui na escola, muita coisa que eu pude aprender
o Seu Telê e com o Muricy, a gente carrega bastante, porque hoje não existe mais os treinadores de futebol. Hoje os treinadores só se preocupam com o lado dentro de campo, e eles se preocupavam muito por fora de campo. Então isso, eu costumo dizer que a minha formação como homem, como ser humano, eu devo muito ao futebol e principalmente a esses dois aí. Eu lembro de uma entrevista que o Tele Santana deu uma vez falando do Palhinha, que o Palhinha tinha ganhado um dinheirão e comprou um carro. E o Tele Santana fez o Palhinha vender o carro para comprar uma casa para ele, né? Ele frisava muito isso, né? Inclusive, jogador que chegava de carro lá, ele até arrancava do time. Ele falava, não, pode sair. Como um jogador tem um carro importado, sendo que não tem casa para morar. Então ele frisava muito isso daí, cara. É uma pessoa que me deixa muita saudade. Hoje eu vejo o futebol no estágio que está aí, eu costumo dizer que acho que o futebol brasileiro necessita de no mínimo 5 Tele Santana. São pessoas que têm visão à frente do seu tempo mesmo. À frente, né? Coordenavam tudo. O Seu Telê, ele acordava às 7h30 para fazer caminhada na Barra Funda, no CT do São Paulo lá. Todo mundo falou, pô, ele tá fazendo caminhada, mas ele já ficava preocupado com o campo, com os buracos, com a alimentação, com o hotel, com a roupa, com o contrato. Então hoje em dia você não vê mais nada disso, os treinadores não se preocupam com nada disso. E você chegou a fazer parte do Expressinho do São Paulo, aquele famoso time do Expressinho, né? Fiz, tive a felicidade, fomos campeão paulista de juniores, bicampeão de aspirante, entendeu? Só que era difícil, muito difícil a gente jogar no time profissional, né, titular. Eu te falei, era um time bicampeão do mundo, se desmanchando, e a gente entrava de vez em quando, mas no período do Expressinho a gente conquistou tudo aí. É bom explicar para o pessoal que está assistindo em casa que o Expressinho foi uma equipe de juniores montada pelo Tele Santana, que o Expressinho era dirigido pelo Muricy Ramalho, e essa equipe servia para disputar outros campeonatos, porque o calendário naquela época era pior do que é hoje, né? Hoje a gente reclama que o calendário é bem ruim, mas na época era pior, né? Era pior. O Expressinho foi formado assim, o São Paulo disputava a Libertadores e não tinha condições, de acordo com a viagem, de voltar para jogar o Brasileiro. Aí montou com alguns jogadores do profissional que não eram relacionados e com aquela geração que vinha subindo, que era o Caio, Jameli, Dodô, Bordon, Catê, Juninho Paulista. Então a gente fazia um mesclado aí e saía para disputar. Paulista, a Comembol também. Comembol foi campeão inteira, da Comembol inteira, campeão de aspirante, e alguns outros títulos. Viajava pelo Brasil, jogos beneficente, que o São Paulo sempre retrata muito isso daí, né? A parte social. Então quem representava o São Paulo era nós, aniversário de alguma cidade, sempre o Expressinho que ia. Eu lembro que teve um dia que o São Paulo chegou a entrar em campo 3 vezes, né? No mesmo dia. Na Libertadores, Comembol, e tinha acho que o Paulista ou o Brasileiro. Então tinha que ter um elenco grande. E como um clube hoje dificilmente tem um elenco, foi subindo todo mundo. Como essa geração nossa do Expressinho conquistou tudo na base, então a gente subiu com um êxito aí pro profissional. Tentativa na frente, a entrada com falta do Gotardo, São Paulo, Josete, Cláudio, Gotardo, Valber e Lino, Mona, Cerezo, Ailton, Denilson, Catê e Bentinho. Olha aí o São Paulo chegando. Valber abrindo. Denilson, o Lino tá ali na roubada de bola, houve a falta. 8 minutos, primeiro tempo ao vivo para você, um show de bola, São Paulo e Santos e a Copa dos Campeões Mundiais. Logo depois do São Paulo, você ficou até 98 por aí. Eu fiquei de 91 a 98. No profissional do São Paulo, eu joguei 95 e 96. 95 e 96. Aí fui emprestado para o Juventude em 97, retornei em 98, fiquei, foi onde eu fui para Ponte Preta e acabei seguindo minha carreira. E como é que foi essa sequência da sua carreira já sem o São Paulo? Como é que foi nos outros times na Ponte Preta, por exemplo? Você chegou a jogar no Paysandu, campeão brasileiro da Série B. Conta um pouquinho sobre essa sua sequência da carreira depois do São Paulo. Eu fui emprestado para o Juventude em 97, mas o São Paulo me emprestou sem estipular o passe, por ser Parmalat, e o Cafu tinha feito essa ponte. Foi aquela jogada lá e depois veio pro Palmeiras. Então eles achavam que comigo ia ser a mesma coisa, então me emprestaram sem estipular o passe. Então, isso que se resume isso? Você tem que ser obrigado a voltar. Então eu fiz o Campeonato Brasileiro bom, primeiro ano que o Juventude classificou, ficamos em 4º lugar no Brasileiro. Perdemos pro Vasco do Edmundo em 97, que não tinha jeito. Que era time praticamente imbatível. Foi o campeão brasileiro, Edmundo e Evair no ataque. Voltei
E eu não joguei as finais do Brasileiro porque eu quebrei meu pé no Juventude. Voltei, fui para a Ponte, disputei o Campeonato Brasileiro pela Ponte também, 99, muito bom. Aí acabei rodando, fui para o Juventude, tinha tido para o Juventude, fui para a Ponte, Paysandu, campeão brasileiro, Fortaleza. Fortaleza também. Joguei, aí você vai rodando, né? No Fortaleza teve um acidente de carro, né? Que você logo depois você, que eu né? vim, eu tive um acidente automobilístico aqui em Jacareí, fiquei 3 meses parado. São Paulo, eu ainda era jogador de São Paulo me deu todo o suporte. O Dr. Sanches, que ainda hoje é o médico de São Paulo, veio até Jacareí, me transferiu para São Paulo. Então eu costumo dizer assim, São Paulo na minha vida é de extrema importância. Você encerrou a carreira no Nacional do Amazonas. Isso, Nacional de Manaus em 2004. Eu já não queria mais jogar, já estava focado aqui na minha empresa, nos meus negócios. Eu recebi uma proposta, na época era irrecusável, e acabei indo. Fiquei 3 meses lá. Como é que foi jogar no Amazonas? Como é que foi a sua adaptação lá? É muito diferente de São Paulo? Bem diferente, né? São Paulo, eu costumo dizer que é o top de linha no Brasil, né? Mas eu já conhecia todo o Nordeste, né? Porque com o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Paysandu, eu acabei conhecendo o Brasil todo. E eu já tinha ido jogar lá. Até o fuso horário, né? De 2 horas no horário de verão, um calor insuportável. E serviu como experiência. Era uma proposta que não tinha como recusar, acabei aceitando, fiquei 3 meses lá, disputei o campeonato estadual lá e acabei voltando. E como é que foi a sua preparação para parar de jogar futebol? A gente sabe que tem alguns, a gente até estava falando antes da gravação começar, que tem jogadores que não se acostumam, que ficam até com traumas de parar de jogar futebol. Como é que foi a sua preparação? É difícil, viu? Eu li bastante, eu me preparei muito, porque estava começando fora do ar aqui, né? Acho que o Falcão foi o pioneiro dessa frase, que o atleta de futebol, ele é o único ser humano que morre 2 vezes, quando ele para de jogar e quando ele acaba falecendo mesmo. Então eu me preparei bastante, eu tinha um projeto já de montar a minha empresa, que é uma quadra de futebol com escolinha, para não fugir do ramo do futebol, entendeu? Sempre estar junto. Então eu fiz uma pesquisa de mercado, me preparei e sempre está no meio do futebol. Então eu me preparei bastante. Eu acho que hoje os clubes, ou até o próprio sindicato, acho que podia se preocupar um pouquinho mais com isso daí. O Zico, é um cara que a gente tem como ídolo aí, ele fez isso daí, que o clube hoje tinha que ter alguém para preparar o jogador para o sucesso e para o encerramento da carreira, que é muito difícil. A gente estava até falando antes da entrevista, né, que tem jogadores que até chegam a sonhar. Você sonhou depois que parou de jogar, né? Sonho direto, que a gente está junto com o Rogério, tá no campo, dando passe, tocando bola. Então é assim, toda vez que eu vou no Morumbi, vem toda aquela imagem, né, que eu fui criado dentro do Morumbi antes de ir pro profissional, o alojamento era lá. Então vem tudo aquela imagem, aquelas viagens. E hoje a gente está se reunindo, já é o 4º ano, já os ex-jogadores do São Paulo, da minha geração, a gente está se reunindo uma vez por ano lá no Morumbi, batendo uma bolinha, encontrando com a rapaziada, então isso ameniza um pouco aí, a gente sempre está em contato com o pessoal, né? Mas é difícil. E você, quando parou de jogar, você quis seguir no esporte, né? Você não pensou em fazer uma faculdade de outra carreira, por exemplo? Sempre quis seguir no futebol. Eu acho que faltou maturidade ali dentro de campo, né? As coisas quando estão erradas, alguém tem que catar a bola debaixo do braço, a gente vê isso. Eu acho que foi em 58 que o Didi pegou a bola contra a Suécia, catou, calma aí, gente, tá? Então acho que ali dentro do campo faltou um líder.